vamos lá, seguindo 11 e 21, a gente fala sobre o novo Código de Ética da Assembleia Legislativa. Essas regras foram anunciadas e a gente repercute agora os posicionamentos de vários parlamentares no que diz respeito a esse momento. Será que a partir de agora vai ou não vai ter punição? Serão ou não responsabilizados? Bia Frenner chega com os detalhes. Bia, bom dia. Oi, João, bom dia para você, bom dia para todos. Esse projeto trata do assunto que, então, teve uma apresentação oficial ontem na Casa Estadual de Leis. A partir de agora, ele vai tramitar pelas comissões da Assembleia Legislativa e depois, lá na frente, votado em plenário. Segundo a proposta, vão poder ser punidos casos de desrespeito a autoridades, ofensas públicas à imagem institucional da Assembleia de Deputados, inclusive em redes sociais, além da prática de violência política de gênero. Também ficou definido que o autor de uma representação não pode participar do julgamento do caso ele faça parte do Conselho de Ética. O novo código foi pensado para tentar definir de forma mais clara os atos que podem levar à perda do mandato do deputado estadual, tais como omitir ou falsificar informações sobre patrimônio, cometer infrações graves que comprometam a dignidade do cargo, agredir fisicamente outra pessoa dentro da Assembleia, praticar assédio sexual ou injúria racial. Outras novidades têm também ali o aumento do tempo de suspensão do mandato de 60 para 180 dias, o que inclui a perda do direito às falas durante as sessões, a participação em comissões e o aumento de 5 para 7 os integrantes no Conselho de Ética. Essas regras surgem como uma resposta às recentes situações e episódios de insultos, de brigas, acusações em pronunciamentos que ocorreram durante aí falas na tribuna da casa. Alexandre Cury, do PSD, o presidente da Assembleia Legislativa, falou que esse texto ainda deve ser muito discutido antes de realmente chegar no plenário para aprovação. Vamos ouvir. E eu me comprometi com os parlamentares que nós não vamos apresentar regime de urgência, porque eu quero que esse Código de Ética seja amplamente debatido em plenário. Deveremos ter algumas emendas apresentadas pela base do governo, pela oposição. Então, o interesse da mesa executiva é que esse código seja amplamente debatido no plenário, as emendas sejam individualmente debatidas, para que nós possamos, aí dentro de 30, 40 dias, ter um código de ética aprovado por essa casa. Eu acho que a partir do momento em que o presidente, a mesa executiva, foi rígida em relação a esses discursos ofensivos, e eu comuniquei que eu automaticamente estaria encaminhando todas as representações ao Conselho de Ética. E a partir do momento em que os deputados perceberam que o Conselho de Ética agora vai ter toda a segurança jurídica, todas as ferramentas necessárias para punir ou não, nós já tivemos aí dentro do plenário uma mudança. É o compromisso que essa casa tem com o cidadão paranaense de priorizar nossas políticas públicas, a forma que nós fomos eleitos. O deputado delegado Jacovós, do PL, ele que comanda o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, também falou sobre esse novo código. Vamos entender. O que cabe agora com mais rapidez e celeridade é que o presidente da casa, o presidente do Conselho de Ética, ou mesmo a presidente de uma comissão, possa caçar a palavra de um parlamentar que esteja tumultuando a sessão, esteja desrespeitando outro parlamentar. Então, para essas situações, existe uma maior celeridade. E também estabelecendo prazos para que não fique paralisado o processo, como é o caso, como eu disse, nós estamos julgando um processo de um fato ocorrido em junho do ano passado, porque exatamente não há previsões de prazos quando este processo no código anterior poderia terminar. Muitos deputados não concordam que o que eles falarem nas suas redes sociais, ou seja, fora aqui do ambiente da casa, sejam possíveis de infrações que serão instaurados procedimentos do Conselho de Ética. Então haverá muito debate. Agora a presidência colocou, através da sua mesa executiva, colocou na Comissão de Constituição e Justiça, e certamente haverá muitas emendas ainda até que finalmente seja aprovado. Vamos aprofundar o entendimento do que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Para isso, a gente trouxe também as falas aqui de oposição e situação sobre esse assunto. O deputado Requião Filho, que atualmente está sem partido, mas que integra a bancada da oposição, reforçou a importância do texto, mas na opinião dele é necessário impedir que ocorra, por exemplo, uma censura prévia dos parlamentares.
A casa precisa se atualizar na questão do Código de Ética, mas tem que ser debatido com calma no plenário. Teremos avanços no texto, temos algumas coisas que ficam dúbias, que precisam ser discutidas, emendadas e corrigidas em plenário. Mas garantir à casa um caminho, um procedimento que garanta a ampla defesa para os acusados e uma punibilidade também é necessário. Quais seriam essas mudanças necessárias, essas emendas? O Código de Ética da Casa ele é extremamente genérico hoje, né? E o regimento já é mal seguido pela Casa do jeito que está. Imagine um Código de Ética que pode ser interpretado de qualquer forma. Ele precisa ser muito claro do que é e o que não é permitido, e essas permissões, essas proibições têm que estar feitas com muito cuidado dentro da Constituição brasileira e evitando qualquer tipo de censura prévia. Agora, então, o posicionamento do deputado Sem Bacri, do PSD, que é o líder da base do governo na casa. Ele falou que as emendas devem ser apresentadas a esse texto inicial, algo que já é esperado. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não vai ganhar uma velocidade que não possa ser bem discutido. Não tem regime de urgência, não tem nada. O que é necessário é construir um código de ética dentro da realidade moderna, né? Respeitar os direitos individuais, e vai ter algumas mudanças que podem ser aprovadas ou não, né? É possível fazer emendas em plenário ainda, né? Mas nós temos algumas mudanças. Sai de 5 para 7 membros, né? E eu acho que é uma mudança positiva, mais gente, cabeças diferentes pensando, discutindo, né? Nós temos algumas questões aí que precisam ser trabalhadas, né? Violência de gênero, injúria racial, entre outras, que precisam ter aí algum tipo de punição. Não podemos mais ficar aqui, a Assembleia discutindo esse tipo de temas. Nós temos que ter alguma punição, que seja aí uma suspensão de fala, ou conforme a tipificação do que acontecer aqui, pode até pular para uma cassação, quando houver algum tipo de assédio sexual, enfim, quando tiver alguma questão de agressão, né? Mas eu acho que é um processo que está dentro da normalidade, vai ser muito discutido ainda, não tem pressa nenhuma, a liderança do governo não vai pedir nenhum tipo de urgência, em que pese esse ser um assunto da mesa, a mesa que está encaminhando, e nós vamos trabalhar e vamos ouvir os nossos deputados da base, as possíveis emendas que acontecerão, nós vamos avaliar. São itens nessa lista que são considerados crimes até fora da Assembleia Legislativa. Você falar em injúria racial, assédio sexual, agressão, são casos que envolvem, inclusive, tipos penais dentro da justiça brasileira. E aí, a gente tinha um código de ética que não estabelecia nem prazo para conclusão dos processos envolvendo essas pendências relacionadas a discursos dentro da casa. A ideia da presidência da casa, da Assembleia Legislativa, é blindar o poder dessa exposição desnecessária, desse desgaste desnecessário, muitas vezes motivado por brigas ideológicas que não têm relação com pautas que envolvam o estado do Paraná. São brigas de internet para lacração nos vídeos das redes sociais que levam parlamentares à tribuna, inclusive escalando em ofensas uns entre os outros, para depois postar o vídeo e ganhar um monte de like, porque a bolha de cada um deles adora ver essas discussões. Então é importante estabelecer esses prazos, mas a gente entende sim que muitas emendas devem ser apresentadas, principalmente no que tange a preocupação de alguns parlamentares, se isso se trata de censura prévia ou não, se algumas autoridades ou alguns parlamentares vão poder falar mais do que os outros ou não. Obrigado, Bia, pelos detalhes. Seguimos acompanhando, né, em especial para verificar se de fato será aprovado ou não esse novo Código de Ética. Agora, 11h30.